Fisiologia da Alma, capítulo 24. Subtítulo, ainda continuando, né? A alimentação carnívora e o vegetarianismo. Então vamos a mais uma pergunta ao Espírito Ramatiz. Temos recebido explicações de que devem sobreviver apenas os seres inteligentes, conforme se poderia deduzir das obras de Kardec. Está certa essa interpretação? Responde Ramatiz. Recomendamos a leitura do capítulo 5 do Livro dos Espíritos, né? Subtítulo da Lei da Conservação, parte 3, perguntas e resposta, pergunta 703. Ele responde dessa forma, mandando consultar o Livro dos Espíritas, ou dos Espíritos, de Allan Kardec. Aí vai outra pergunta ao Espírito Ramatiz. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Resposta de Ramatiz. Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhe deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. No caso, a vida num mundo como esse aqui, né? Esse mundo é um mundo escola. Como já falei em alguns outros vídeos, esse mundo é um dos mundos mais atrasados da evolução do espírito. Basta ver o que a gente vê por aí, né? Morte, assassinatos, tráfico, tudo que não presta tem nesse mundo. Então esse mundo é um dos mundos mais atrasados da criação divina, onde nós estamos aqui para nos lapidar, purificar, para evoluir. Bom, eles o sentem, voltando aqui para não perder o fio da meada, acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Claro, a gente naturalmente a gente quer cuidar da nossa vida, se proteger. Escusamos-nos de entrar em amplos detalhes sobre esse tipo de típico, né? Sobre esse típico tópico, muitíssimo claro, em que o espírito, interpelado, frisa a grande responsabilidade de se dever manter a vida de todos os seres, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência, os desígnios de Deus, né? A necessidade de viver, que deve ser respeitada e protegida, é uma das conclusões lógicas e decisivas do espírito, que se comunicava com Kardec. No caso, está se referindo ao momento em que Kardec estava questionando os espíritos, né? Que era através de um médium, ele estava incorporado no médium. Continuando. E que implica, portanto, em nova censura doutrinária ao extermínio do animal para ser devorado nas mesas lautas dos ditos espiritualistas. E a nobre entidade prossegue delineando em contornos mais claros e incisivos a ignomínia da alimentação carnívora em lugar da vegetariana ou frugívera. Em resposta à pergunta 703, né, que está lá no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, abre aspas, tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de conseguir. Fecha aspas. Diz a entidade, abre aspas de novo, certo, e se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem
a necessidade de viver, sem lhe dar-lhe os meios de consegui-lo, claro, né? Essa é a razão porque faz com que a Terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Fecha aspas. É óbvio que se o homem continua a se alimentar dos despojos de animais e não se serve dos meios, ou seja, os frutos vegetais que Deus faz a terra produzir, quer dizer, a gente tem um leque imenso de alimentos vegetais que podem substituir a carne animal, né? Deus não é um inconsequente. Se Ele quer que a gente evolua, Ele criou outros meios. Colocou, né, os gênios criadores, espíritos mais evoluídos, muito evoluídos, que governam, que criam tudo que existe na terra, nos mares, no ar. Bom, e que Ele não encontra porque não os compreende. Vou voltar aqui só para perceber se não esse pedacinho aqui que eu dei uma parada para comentar. Bom, o supérfluo não o é. É óbvio que, se o homem continua a se alimentar dos despojos de animais e não se serve dos meios, ou seja, os frutos dos vegetais que Deus faz a terra produzir, e que ele não encontra porque não os compreende, cabe ao homem a culpa de ser carnívoro, porque o solo possui tudo o que se faz necessário a uma alimentação natural sadia. No final da resposta, a pergunta número 705, o espírito comunicante é bem claro quando confirma a sua conclusão anterior, abre aspas. Em verdade vos digo, improvidente não é a natureza, quer dizer, não é o Criador, não é a criatura. É o homem que não sabe regrar o seu viver. Né? Quantas vezes a gente escuta falar aí que os entrepostos de víveres, né, jogam fora caixas e caixas de alimentos porque não apareceu o comprador, mas eles esquecem que tem gente que não tem nem como comprar para comer e poderia ser levado a esses locais. Eu mesmo já trabalhei na minha mocidade em entidade que nós íamos lá nesses entrepostos coletar essas caixas e levar para ambientes, para instituições de caridade, né? Bom, o carnívoro é quase sempre um insaciável. Ele devora miolos, rins, fígado, estômago, pulmões, pés, mocotó, músculos e até a própria língua do animal. O seu apetite é incontrolável, o seu paladar deformado consegue usufruir um gozo epicurístico nos pratos mais detestáveis, de vísceras cozidas ou assadas, que disfarçam os odores fétidos por meio do tempero excitante. Os banquetes carnívoros e as churrascadas constituem um espetáculo comprometedor à luz do espiritismo ou do espiritualismo. Os espíritos que assistem ou assistiram, quer dizer, a Kardec, quer dizer, que deram apoio a receber os espíritos, né, os médiuns, o declaram. Os espíritos que atenderam Kardec através dos médiuns. Os espíritos que assistiram Kardec o declaram indiretamente nas respostas à pergunta 713 e 714 do tema Gozo dos Bens Terrenos, entre aspas. Nos seguintes termos, abre aspas, a natureza traçou limites aos gozos para vos indicar o necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Fecha aspas. A indagação feita sobre que se deve pensar no homem que procura nos excessos de todos os gêneros o requinte dos gozos. O Espírito deu a seguinte resposta sobre o número 714. Pobre criatura,
abre aspas, né? Pobre criatura, mais digna é de lástima do que de inveja, pois bem perto está da morte, fecha aspas. Perto da morte física ou da morte moral? Pergunta. É questionado. Isso aqui é uma questão. Perto da morte física ou da morte moral? Perguntou Kardec ao espírito comunicante. E este respondeu: de ambas. Allan Kardec, não satisfeito ainda com a resposta decisiva e insofismável do seu nobre mentor, acrescenta a seguinte nota às perguntas acima. O homem que procura, nos excessos de todo gênero, o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfeita sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia e, quanto maiores forem os seus excessos, tanto mais preponderância confere o homem a sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. É aquele negócio, quando as pessoas estão naquelas festas, né, de comelanças e bebedeiras, às vezes não param, porque uma quer ser mais que a outra, beber mais que a outra, por aí afora. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resulta do abuso são, ao mesmo tempo, o castigo, a transgressão da lei de Deus. Quer dizer, a forma como isso ocorre, né, da doença, da enfermidade, sofrimento. O genial codificador do Espiritismo estatui, nas considerações acima, a norma exata de que deve seguir o adepto espiritualista em matéria de alimentação. Indubitavelmente, o espiritualista é aquele que procura melhorar a sua conduta através de um contínuo esforço de aperfeiçoamento. Deve agir incessantemente para que a sua natureza espiritual predomine sobre a sua natureza animal, o que não lhe será possível conseguir nos excessos pantagruélicos que, abre aspas, o colocam abaixo do bruto, fecha aspas. A natureza espiritual, de modo algum, se apura ou se revela diante das valas onde se assam churrascos repugnantes ou diante das terrinas fumegantes onde sobrenadam os retalhos da carne sacrificada do irmão menor. Há de ser, incontestavelmente, aprimorada à distância dos despojos animais e, entre aspas, abre aspas, com os meios que Deus facultou ao homem produzidos pela terra, fecha aspas, como se disse na resposta 704 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E aqui encerramos o capítulo 24 do livro Fisiologia da Alma, do Espírito Ramatiz, transmitido pelo médium Hercílio Maes.